Quero convidá-los para que abra a escritura na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. A leitura será do verso 1 até o verso de número 15. Gálatas capítulo 5, dos versos 1 ao verso de número 15, e assim diz o texto: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amado Deus, a tua palavra foi lida e nós carecemos absolutamente da iluminação do teu Santo Espírito, para que não somente a nossa mente, mas o nosso coração também venha ser instruído, ó Deus, e se quebrante diante de ti. Dá-nos, ó Deus, clareza para compreender a tua palavra e dá-nos uma disposição tal que possamos obedecer tudo aquilo que o Senhor requer de nós, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos trabalhado durante algumas semanas na carta de Paulo aos Gálatas, e hoje esse bloco do capítulo 5, verso 1 ao verso 15, recapitulando um pouco do que falei na mensagem anterior, o apóstolo Paulo, diferentemente do que muitos pensam, que era apenas um teólogo frio, um homem cheio de conhecimento, mas distante da realidade e do sofrimento que aquela igreja estava passando, da dificuldade que aqueles crentes estavam vivendo. No capítulo 4, nós vimos Paulo como um pastor apaixonado pelas almas, um pastor que, inclusive, vai usar da figura de uma mãe que sofre dores de parto até o seu filho nascer. E Paulo, então, expressa com grande tristeza a razão da sua perplexidade, do como ele estava angustiado, porque aquela igreja que havia sido fundada através do seu ministério, agora estava caminhando para um outro evangelho, que ele havia citado no capítulo 1, um evangelho que na verdade não é evangelho, mas era um desvio da rota. Agora nós chegamos no capítulo 5, essa parte agora prática, não que o restante não tenha sido, mas agora de uma forma mais ainda clara, incisiva, Paulo é prático na sua exposição. E Paulo vai dizer para aquela igreja os perigos que eles estavam enfrentando. E, na verdade, o que levou aquele povo, aquela igreja na Galácia, a se afastar do verdadeiro evangelho. Certo comentarista chamado Weisberg, ele fala que aqui nós temos 3 erros, 3 situações difíceis que aqueles crentes estavam perdendo. E olhando rapidamente para o texto, a primeira coisa que eles estavam perdendo era a liberdade. Versículo 1, eles estavam voltando à escravidão. Segunda coisa que eles estavam perdendo era a riqueza da graça, do verso 2 ao verso 4, porque o texto diz que eles estavam se desligando de Cristo e, portanto, eles decaíram da graça. E a terceira coisa que eles estavam perdendo era o rumo. O texto diz no verso 7, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade?
3 coisas que eles estavam perdendo: perdendo a liberdade, perdendo a riqueza da graça e perdendo o rumo. Mas eu gostaria de enfatizar nesta manhã, no texto lido, não o que eles perderam ou estavam perdendo, mas na verdade o que Cristo havia garantido para eles, a verdadeira liberdade que Cristo havia assegurado por meio da obra da cruz. O texto nos fala de liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Liberdade de quê? E liberdade para quê? Fomos libertos do pecado, fomos libertos de um mundo caído, fomos libertos das trevas, do reino, do príncipe, da potestade, do ar, fomos transportados, segundo a Escritura, para o reino do Filho do seu amor, para o reino da sua maravilhosa luz. Estamos em Cristo, pertencemos a Cristo. E Paulo então vai mostrar o que essa liberdade significa na prática. E essa liberdade, ela é abrangente, é uma liberdade maravilhosa. Somente quem já passou por uma situação de opressão e de escravidão pode entender verdadeiramente o valor da liberdade. Quem já esteve oprimido em alguma situação e agora desfruta da liberdade sabe o que isso é. E Paulo trata disso no primeiro verso 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E a primeira, então, verdade que precisamos entender, não sobre o aspecto negativo daquilo que eles estavam perdendo, mas naquilo que já conquistamos em Cristo, ou já foi conquistado por nós, por meio de Cristo, é a liberdade. E essa verdadeira liberdade, ela exige de nós uma postura de permanência. Entender a nossa condição em Cristo nos leva então a perseverar de forma concreta naquilo que Ele já garantiu. Ele diz: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Nesse bloco, Paulo usa algumas figuras, a forma de linguagem. A ideia aqui é de um animal que estava sendo subjugado, que estava sendo colocado um peso sobre o seu ombro, de maneira que aquele animal não poderia mais transitar livremente. Ele teria que fazer somente aquilo que o seu dono o obrigasse a fazer. E Paulo diz: em Cristo nós somos libertos, em Cristo nós alcançamos a verdadeira liberdade. Portanto, não permitam que de novo alguém venha escravizar vocês. Permanecei, pois, firmes, e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Amados, o Evangelho é a palavra que liberta. O Evangelho é uma palavra que nos traz paz, que traz reconciliação com Deus. O Evangelho é uma palavra de graça, é uma boa notícia. E o que eles estavam sendo agora instruídos era aceitar um monte de regras, de leis, de algo além, de algo mais. Era Cristo mais alguma coisa. Como se Cristo não fosse suficiente. Então precisa de Cristo, mas precisa de algumas regras. Precisa de Cristo, mas precisa guardar a lei. Precisa de Cristo, mas tem que guardar certas cerimônias. Precisa de Cristo, mas Cristo só não salva. Então você precisa de algumas obras para assegurar então essa salvação. E Paulo está dizendo: não vos submetais de novo a jugo de escravidão, porque vocês de fato foram libertos. A Escritura diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não apenas aponta um caminho, a verdade é o caminho. A verdade não somente promete alguma coisa mais à frente, mas a verdade do Evangelho, ela é tão libertadora, que ela muda a nossa condição diante de Deus, muda a nossa história, muda o nosso status. Éramos escravos, mortos em delitos e pecados, e fomos transformados em filhos do seu amor. Essa é a verdadeira liberdade. E Paulo diz então que esta graça salvadora, libertadora, nos coloca numa posição diferente com Cristo. A segunda coisa que essa verdade faz, ou que essa liberdade promove para nós por meio de Cristo, é que essa liberdade verdadeira, real, ela só existe através da obra de Jesus Cristo. Qualquer outra mensagem, qualquer outro meio que apresenta alguma alternativa, algum atalho, algum acréscimo, isso fatalmente vai conduzir ao erro, porque somente o Evangelho, somente a obra consumada de Cristo na cruz pode assegurar a verdadeira liberdade. Observe o que diz o verso 2 até o verso de número 4. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
Se aqueles crentes estavam aceitando o ensino dos judaizantes que precisavam passar pelo rito da circuncisão, uma operação na sua carne, que Cristo mais a circuncisão garantiria a salvação, então a obra de Cristo era insuficiente. Se apenas Cristo, apenas o Evangelho, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, se isto não é suficiente, então qualquer outra coisa iria deturpar aquela mensagem, confundir aqueles crentes. Eles estavam de fato perdendo Cristo. Verso 3, de novo: testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaís. Na semana passada, quando compartilhei do capítulo 4, eu disse que, fazendo uma citação aqui, que a mentira, o falso evangelho, a falsa mensagem, quanto mais parecida com a verdade, mais perigosa e mais sutil ela se torna. E o problema aqui não é que esse erro era algo aparentemente escandaloso, exagerado. Aparentemente era uma coisa pequena, é só alguma coisa a mais. É a fé em Cristo mais a circuncisão. De uma forma muito simplória, permita-me dar um exemplo aqui. Nós podemos pegar um copo de água pura, e qualquer um vai saciar a sua sede tomando aquela água. Mas se de maneira consciente colocamos apenas uma gota de veneno naquele copo de água, e oferecer a qualquer um de vocês, eu duvido muito que alguém iria usar do argumento: não, mas a quantidade de água é maior do que o veneno, podemos tomar à vontade. Se você tem ciência que tem uma gota de veneno ali, já é suficiente para não querer mais tomar daquela água. A questão não é a quantidade de veneno, a questão é o conteúdo, é veneno, e você sabe que esse veneno vai te causar dano. Lamentavelmente, parece que no tocante ao Evangelho, há uma predisposição de aceitar certos erros, certos acréscimos, certas mudanças, como se fossem coisa de pouca importância. É só Cristo, mas não pode cortar o cabelo. É só Cristo, mas tem esse costume. É só Cristo, mais isso aqui. É só Cristo e mais a circuncisão. Então não é só Cristo, tem mais alguma coisa. Não importa se são 10 regras, 50 regras, ou apenas uma regra. Qualquer coisa que está sendo agregado ao Evangelho torna a mensagem totalmente falsa, perigosa e danina. Paulo está dizendo: vocês estão caindo da graça. Vocês que estão aceitando não é apenas uma cirurgia, não é apenas algo insignificante, não é apenas um ritual, não é apenas uma cerimônia. Na verdade, vocês estão abandonando o Evangelho da graça para colocar agora a confiança na obra da circuncisão. Vocês estão caindo da graça. A verdade é que quando Paulo continua, ele diz: olha, se eu estou pregando circuncisão, então o escândalo da cruz foi anulado. Mas ele não estava fazendo isso, obviamente. Ele estava dizendo que somente Cristo salva. Somente a pregação do verdadeiro Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho, não é alguma coisa a mais, mas é o Evangelho. Precisamos voltar a essa pureza e simplicidade do Evangelho. Não há alguma coisa que possamos fazer para agregar ou para termos méritos diante de Deus. A verdade é que a mensagem da cruz, ela nos humilha, porque a mensagem da cruz põe em relevo a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade de agradar a Deus. Eu não tenho nada que eu possa oferecer para Deus que então daria a Ele razões para me amar, para me salvar. Senhor, se eu tenho que me salvar, porque afinal de contas eu fiz isso. Segundo o Evangelho, isso vai acontecer no dia do juízo. Senhor, em Teu nome expulsamos demônios. Senhor, em Teu nome fizemos, e em Teu nome fizemos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Mas é curioso, porque aqueles que estão sendo recebidos com alegria no reino, vai dizer: porque quando tive fome, deste-me de comer, quando tive sede, deste-me de beber. E eles vão dizer: Senhor, quando foi que fizemos? A ideia é de que quando nós estamos servindo a Deus segundo o Evangelho, as nossas obras não são colocadas em evidência, elas não são, de certa forma, importantes, porque no tocante à redenção, importante é o que Cristo fez. Ele morreu na cruz, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, e aquilo que fazemos agora em relação ao próximo, que veremos como parte dessa liberdade cristã, que é servir o outro em amor, é apenas uma consequência e não uma condição. Servimos o outro porque fomos salvos, amamos o outro porque fomos amados primeiro, perdoamos porque já fomos perdoados.
E não fazemos essas coisas para depois justificar: Senhor, o Senhor tem que me salvar, porque afinal de contas, olha aqui meu currículo, olha quantas coisas tenho feito. Isso não tem validade diante dessa obra gloriosa da redenção. Foi Cristo que pagou o preço, foi Ele que morreu na cruz. Então o apóstolo pode dizer: vocês estão caindo da graça. Cristo de nada vos aproveitará. Ele não disse: olha, tudo bem, eu entendo que vocês estão desviando, estão abraçando o falso ensino, mas não tem problema não, contando que não larguem do todo Cristo. Ele diz: não, não é assim. Vocês da graça estão caindo, porque estão passando agora a confiar em si mesmo. A mensagem da cruz, ela nos humilha, enquanto que a mensagem das obras nos exalta, porque queremos colocar em relevo aquilo que fazemos, nossa qualidade, nossos benefícios e tudo aquilo que nós temos como mérito, se é que podemos apresentar algum. Mas Paulo está dizendo: vocês caíram. É interessante porque William Barclay, um comentarista muito conhecido, ele diz assim: na posição de Paulo, o caminho da graça e o caminho da lei se excluem mutuamente. O engano fundamental do homem que empreendia o caminho da obediência à lei estava em pensar que algo que ele pudesse realizar fosse capaz de ganhar méritos perante os olhos de Deus. O caminho da lei faz com que a salvação dependa do logro humano. Por outro lado, o homem que simplesmente adota o caminho da graça se lança com o seu pecado na misericórdia e no amor de Deus. Nos lançamos na total dependência, humildemente, reconhecendo que somos pecadores, indignos, mas alcançados de forma maravilhosa pela graça do nosso Redentor, como acabamos de cantar no hino: maravilhosa graça, maravilhosa graça. Essa graça de fato é maravilhosa, porque é uma graça que nos alcança quando nós não merecemos, que nos salva quando estávamos mortos em delitos e pecados. Um Deus que se voltou para nós, que olhou para a nossa miséria, quando estávamos totalmente perdidos. Nós não estávamos quase salvos quando Cristo vem, estávamos de fato, éramos mortos em delitos e pecado. Olhando para o texto aqui de forma bem objetiva, algumas coisas eu quero destacar. Por exemplo, no verso de número 5 e 6, o apóstolo Paulo diz: porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A verdadeira fé habilita o crente a aguardar a esperança. Essa verdadeira fé, que é uma esperança na justiça de Cristo, que é imputada a nós. Essa verdadeira fé é a mesma fé que nos habilita a esperar, mas é a mesma fé que opera em amor. Não são dois tipos de fé, não são estágios diferentes de fé, mas é uma mesma fé. A fé em Cristo, que nos habilita a aguardar com esperança essa justiça imputada, mas também atuar em amor. Não é um acréscimo, é uma mesma coisa. No verso de número 8, o apóstolo Paulo diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. É muito interessante olhar que quem chama aqui, Paulo está fazendo o uso da expressão que fomos chamados por Deus. Não é Paulo que está chamando a igreja, quem nos chama é o próprio Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versos de 11 a 15, o tempo aqui não permite aprofundar ali, mas eu quero fazer alguns destaques. O autor da carta aos Hebreus diz que quando Cristo nos chama, Ele nos chama para, primeiro, eu vou destacar 3 aspectos: liberdade. Ele nos chamou para liberdade, é o que o Paulo está falando, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele diz que Ele nos chamou para a redenção. Estávamos em pecado e Ele nos redimiu, e Ele nos chamou para a santificação, nos chamou para sermos santos. O que era impossível outrora com o sangue de touros e de bodes, agora Cristo, com o único sacrifício, faz, purificando a nossa consciência de obras mortas e nos conduzindo agora a uma vida de obediência, porque Ele rompeu com aquele véu e nos deu acesso junto ao trono da graça. Tudo isso temos em Cristo. Como então alguém pode aceitar o veneno da heresia, do falso ensino, do acréscimo, da dependência do mérito humano? Fomos chamados à liberdade, mas fomos chamados a uma liberdade por meio de uma obra consumada, obra de Jesus Cristo. E o terceiro aspecto dessa liberdade, de forma positiva, fomos chamados a uma verdadeira liberdade. E essa verdadeira liberdade, ela se expressa na maneira como nós servimos o próximo. Observe o que diz então na sequência do texto:
versículos 13 ao versículo 15, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele não está mudando o assunto, ele já falou que fomos chamados à liberdade, por isso nós não devemos nos submeter de novo a julgo de escravidão. Ele já falou que fomos chamados à liberdade, portanto, essa liberdade foi conquistada por meio de Cristo, e se tentarmos agregar alguma coisa, então nós caímos da graça, perdemos a liberdade. Mas ele vai além. Ele não diz que a liberdade, a verdadeira liberdade cristã, termina quando nós confessamos a Cristo, como vimos aqui nesta manhã, fazemos a pública profissão de fé e agora lavamos as mãos e estou salvo, estou livre, estou liberto, justificado e agora vou aguardar Jesus voltar. Mas ele diz que essa verdadeira liberdade vai nos impulsionar também a servir, e o texto diz na sequência: pois vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Há um contraste que no original aqui fica muito claro, muito evidente, e é um contraste muito forte que Paulo está usando. Ele diz que primeiro nós somos chamados à liberdade para servir, mas o que ele fala no final é que ao invés de servir, podemos também nos morder uns aos outros. E o que ele fala no verso de número 15, da ideia de animais que estão se atacando, e mesmo que ele está ferindo o outro, mas ele não se dá conta do quanto também ele está sendo machucado, ao final ambos são destruídos. Não é apenas um animal feroz que está maltratando o outro, mas é uma luta onde todos saem perdendo. Não há ganhador aqui nessa disputa, porque todos podem então serem destruídos. Portanto, ao invés de nos atacarmos mutuamente, morder uns aos outros, Paulo está dizendo: sirvam uns aos outros. Fomos chamados a uma liberdade, mas uma liberdade que ela é expressa na medida que nós amamos o próximo, porque toda a lei se cumpre nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Liberdade para servir, liberdade para andar agora em uma novidade de vida, mas essa novidade de vida, ela só é prática quando ela é demonstrada no dia a dia, como nós servimos o outro. Eu quero chamar a atenção para voltar para um verso, versos número 7, é o último verso, que eu quero enfatizar aqui, para a gente fazer algumas colocações finais. Verso 7, o apóstolo Paulo diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? É muito importante começar alguma coisa. Talvez alguns aqui no início do ano fizeram um objetivo, fizeram um propósito, um combinado, falou com a família, e alguns disseram: olha, esse ano eu vou perder alguns quilos, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano vai ser diferente. E aí pegaram aquele pacote promocional, compraram a roupa própria, e se foi só para fazer aquele momento ali de avaliação, e não voltou mais na academia. Começou bem demais, talvez a consciência pesou depois das festas do final de ano, comeu além da conta e diz: não, começo do ano tudo muda, vou fazer academia. Mas só começou, as coisas não avançaram. Quantos que fazem esses mesmos objetivos no tocante, por exemplo, aos estudos? Vou me matricular naquele curso, esse ano eu aprendo inglês, esse ano eu faço aquilo, esse ano eu vou ter uma graduação, e começa bem demais, às vezes com as primeiras notas, mostra: está vendo aqui, ó, estou avançando. No meio do primeiro período já começa a desanimar, tirar o curso, nem lembra mais daquele objetivo inicial. Alguns começam bem e nunca terminam. Mas a vida cristã não é uma vida só de grandes ou de belos começos, mas a vida cristã, a liberdade cristã nos chama a começar bem, mas a correr a carreira que nos está proposta até o final, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Vós corrieis bem, quem vos impediu? Por que parou? Por que não deu continuidade? E a coisa mais fácil que tem é achar motivos. Eu parei porque na igreja, eu parei por causa daquele pastor, eu parei por causa daquele irmão, eu parei por causa daquilo. Mas muito mais do que olhar razões,
secundárias que nos levam a esmorecer, a diminuir a marcha, a parar a carreira. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quem vos impediu de continuar? Vocês estavam correndo tão bem. E eu quero fazer uma colocação aqui importante. A vida cristã, ela é um começo, e ela é um começo excelente, porque fomos chamados à liberdade por meio de Cristo. Mas a vida cristã não é só um começo, ela é uma carreira. E é uma carreira que nos leva até o final, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. É uma carreira que está proposta. Portanto, a verdadeira caminhada cristã, ela não é só um conjunto de convicções de fé, ainda que esse conjunto de convicções sejam muito importantes, mas a tua liberdade cristã, a tua convicção de fé, a tua confissão de fé, também tem que ser demonstrada na maneira como você caminha. Não só naquilo que você afirma que crê, mas na forma como vive. Corrieis bem, quem vos impediu? Talvez o nosso grande dilema hoje não seja intelectual, formal, doutrinário. A grande dificuldade da igreja não é apenas um aspecto de conhecimento. Temos muitos teólogos aqui de plantão, conhecemos muito, estudamos muito, lemos muito. Isso não é o problema maior. A questão que tem que ser considerada constantemente por cada um de nós é como temos andado. Perguntar o que você sabe, o que você crê, talvez seja a coisa mais fácil que tenha a responder. Mas eu gostaria que você pensasse seriamente nessa manhã, como você tem andado. As pessoas sabem que você acredita, mas como as pessoas veem o seu caminhar? Paulo diz: vocês corriam bem, quem vos impediu? Aqueles crentes não deixaram de crer nas verdades que eles haviam aprendido. Eles estavam mudando a forma de andar. Precisamos de olhar para a Escritura. Fomos chamados à liberdade verdadeira. Portanto, não devemos aceitar jugo de escravidão. Uma liberdade que nos leve então a confiar e a esperar com fé em Cristo. Uma justiça que é imputada por meio de uma obra consumada na cruz. Mas uma liberdade que também nos leva a servir, a amar o próximo, a cumprir o grande mandamento, a viver com integridade, a viver de tal maneira que não somente a nossa fala, a nossa doutrina, o nosso credo, mas a nossa conduta, a nossa ética, a nossa caminhada, revele verdadeiramente que pertencemos a Cristo como pessoas que foram livres. Que o Senhor nos abençoe. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Santo e bendito Deus, louvado é o teu nome. Graças te rendemos pela liberdade que temos em Cristo. Graças te rendemos, ó Pai querido, porque o Senhor nos chamou com santa vocação. Nos chamou para a liberdade, nos chamou, ó Deus, para a santificação, nos chamou também, ó Deus querido, para vivermos em comunidade da fé, como um povo separado, um povo de propriedade exclusiva, mas nos chamou também para vivermos em obediência e em amor, nos chamou para viver e para correr uma carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Portanto, Deus amado, aplica a tua palavra ao coração de cada um dos seus filhos e filhas aqui congregados e dá-nos a graça de vivermos em plena liberdade por meio de Cristo. Assim nós oramos e agradecemos em nome dele. Amém.